Culturalmente relevante e teologicamente coerente. Possibilidade ou paradoxo? Olá, queridos. Aqui Sérgio Elias. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do For Connections. Meus amigos Sil Farney, César Carvalho e Valmir Delgado recebem você com muito carinho no nosso bate-papo de hoje. É possível para a igreja cristã, nos dias de hoje, como ao longo da história, ser culturalmente relevante e, ao mesmo tempo, teologicamente coerente? Estamos falando de uma possibilidade ou de um paradoxo? Nós, com muita alegria, recebemos você na edição do For Connections de hoje. For Connections nada mais é do que um bate-papo entre amigos que amam a Deus, que se respeitam e que pensam a igreja. Muito bem, então, na transmissão de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto que vem, de certa forma, desafiando a igreja ao longo da história. Como responder à cultura momentânea, como não ser omissa na sua postura profética e, ao mesmo tempo, como manter coerência, solidez teológica e fidelidade bíblica. Será que estamos falando aqui de alguma coisa que é impossível ou alguma coisa que pode ser elegantemente desdobrada pela igreja cristã? Mas nós queremos começar com o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Bem, é claro na história da igreja, sobretudo no que diz respeito à construção teológica da igreja, que a partir de Agostinho, já no século IV, e por cerca de 800 anos, até Tomás de Aquino, já na Baixa Idade Média, o que aconteceu foi um prevalecimento da teologia agostiniana. Agostinho foi um grande mestre da igreja, um dos doutores mais importantes para a construção do arcabouço teológico da igreja cristã, e a sua teologia, por assim dizer, perdurou de forma quase que monolítica, uniforme, por 800 anos, até Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino surge no horizonte, ele que foi chamado de doutor angélico, não sem razão, Aquino foi talvez uma das mentes mais brilhantes do universo teológico cristão. Aquino, então, com as suas 5 vias para a prova da existência de Deus, a sua suma teológica e a sua suma contra os gentios, enfim, toda a sua produção teológica chamou a igreja a pensar a fé para responder à necessidade da igreja de ser, ao mesmo tempo, coerente teologicamente, mas culturalmente relevante. Bom, esta consistência teológica que começa em Agostinho e agora é assumida por Tomás de Aquino vai perdurar por mais 300 anos até a Reforma Protestante. O que se tem é uma certa uniformidade teológica, monolítica, que só vai ser, de alguma maneira, alterada com os reformadores. Com a Reforma Protestante, agora o que se tem são 2 blocos teológicos distintos, mas ao mesmo tempo monolíticos. Nós temos agora a teologia católica, ainda tomística, e a teologia reformada, a partir de Lutero, Zwinglio e o grande Calvino. Mas podemos falar ainda de teologias, 2, se assim podemos colocar, a católica e a reformada, mas ambas ainda assumidas e adotadas monoliticamente nos seus 2 blocos, no arraial católico e agora no novo arraial, o reformado ou protestante. Mas isso vai mudar. A partir do surgimento do racionalismo cartesiano, já no final ou meados do século XVII, com o livro de René Descartes, a sua proposta do racionalismo, que leva o seu nome, cartesiano, com a edição de um livretinho muito pequenininho, do Discurso do Método, um livro de apenas 76 páginas na minha edição, revolucionou o pensamento universal. Descartes propôs algo que veio se tornar um desafio para a uniformidade monolítica teológica da igreja.
A igreja teve a sua teologia desafiada, porque agora Descartes, um católico, vai propor que existe um crivo pelo qual a verdade vai precisar passar agora, o crivo da razão. Embora não despreze a importância da fé, Descartes vai convidar o mundo inteiro a pensar racionalmente, e nasce o racionalismo cartesiano. Ora, de agora em diante, o caminho está aberto para o iluminismo, porque homens e mulheres célebres, pensadores brilhantes, do quilate de um Baruch Spinoza, e de um Francis Bacon e de tantos outros, de um John Locke, por exemplo, vão começar a pensar a vida a partir da razão. Nasce o deísmo, Deus agora já não é somente o Deus que a Igreja Católica ou Reformada apresenta na sua dogmática, mas é um Deus que pode ser alcançado também, logicamente, é isso que o deísmo vai propor. Não se precisa tanto mais da autoridade eclesiástica da Igreja Católica nem Reformada para assuntos de fé. Surge o iluminismo. E agora, como disse Immanuel Kant, o mundo alcançou a sua maturidade intelectual. O mundo não é mais uma criança para ser levada pelas mãos da igreja. O mundo pode pensar por si próprio. E como é que os teólogos e a igreja vão reagir a esse novo modo de ver a vida? Surge um paradoxo. Como é que a igreja pode permanecer relevante diante de uma cultura que está transicionando para a razão e, ao mesmo tempo, manter-se fiel à dogmática e à tradição teológica católica ou reformada? Os teólogos alemães vão reagir a isso e vão comprometer, na menor das intenções, a solidez teológica da igreja. Nasce o liberalismo teológico. Bom, esse problema é antigo, mas não é único. Silfarney, César, Valmir, nós temos hoje em dia uma réplica do mesmo dilema. Nós temos hoje a nossa cultura nos chamando para conversar, pedindo respostas, pedindo posicionamento. E como é que se produz uma resposta sem produzir uma teologia comprometida, dissociada da verdade? A maneira uniforme da igreja pensar a fé teve os seus dias findados. A partir do século XIX, não se tem mais blocos monolíticos, mas se tem teologias, no plural, porque a cultura tem sempre apelos, há sempre alguma necessidade de resposta. Por isso, agora, já se pode falar em teologias da libertação, relacional, da prosperidade, confessional e não há limites. Meus amigos, sejam, por favor, bem-vindos ao nosso bate-papo. É um bom ter vocês aqui. E eu vou começar com você, Silfarney. É possível a gente conciliar esse paradoxo complicado que hoje é nosso, de ser culturalmente relevante e, ao mesmo tempo, teologicamente coerente? Isso aí, Sérgio. Olá, Sérgio. Olá, Valmir. Olá, César. Olá, queridos acompanhantes do nosso canal aqui, né? Isso é um tema para lá de relevante que está no momento, está na pauta do dia, né? Quando se fala nas teologias, quando se citou a expressão teologia, Sérgio, eu fiquei pensando em outra palavra que é muito usada hoje, que é o termo verdades, né? Não há mais uma única verdade, mas as verdades. Porque isso que o Sérgio fez aí com toda a sua capacidade, esse voo rápido aí pela linha do tempo, pela timeline aí da história da teologia, né? Essa síntese, apontou para a gente como isso fala também da mentalidade, do comportamento humano e da forma da compreensão da subjetividade humana. Nós passamos de um mundo muito objetivo, muito pragmático e dogmático, para um mundo muito subjetivo, né? Muito relativizado. Até aquela máxima famosa que tudo é relativo, ela passou, eu costumo sempre brincar, ela carrega no própria expressão do seu próprio bojo um paradoxo, porque se tudo é relativo, então a expressão já é absoluta, né? Já que tudo é relativo. A própria expressão já é absolutista. Mas a gente vive um tempo de muito relativismo e muita subjetividade, né? O campo que eu atuo fora do Ministério Pastoral, na minha outra vocação, que é a psicologia, basicamente o nosso objeto de pesquisa, o nosso campo de trabalho é na subjetividade humana. Então, pensar de forma subjetiva, que é necessário, para fugir exatamente do dogmatismo e mesmo do pragmatismo, é importante, mas por isso que é um paradoxo, sempre há os riscos, né?
Então, um dos maiores desafios da igreja, eu penso, e seguindo essa linha do tempo que você trouxe de forma tão brilhante aí, Sérgio, chegamos ao século XXI, e aí esse mundo que vem desde o século XVII, XVI, já sofrendo positivamente, eu penso, o impacto do iluminismo, ele chega a um século XX que é muito materialista, o século de muita tecnologia, dos avanços tecnológicos, né? Nós alimentamos a ilusão de que não precisaríamos de nada metafísico, tudo era resolvido com a matéria. A própria psicologia nasce com essa proposta de provar que tudo é no cérebro, né? Que tudo está aqui no físico, não há nada metafísico, nada exterior a nós. E o século XX foi um século magnífico, né? De conquistas espetaculares que nós alcançamos, né? Desde a conquista do universo à conquista do micro-universo, que é cada ser humano, através, por exemplo, da leitura do código do genoma. Então, nós alcançamos tudo. Porém, o século XX encerra, como dizem alguns pesquisadores do comportamento humano, com um vazio existencial. O século XXI começa com uma pergunta. Nós conquistamos praticamente tudo que achávamos que poderíamos conquistar, porque o século XXI provou que conquistamos muito mais coisas ainda na questão da tecnologia, mas já nasce vazio existencial e o século XXI passa a ser um século de muita espiritualização, de buscas espirituais. Ainda que esse espiritual, ou essa busca espiritualista, não necessariamente redunde na divindade que nós cremos no Deus Pai, no Pai que é Deus da Bíblia, mas a busca de um ser eterno, divino, ou de uma espiritualização que pode ser percebida no montanismo, pode ser percebida na filantropia, pode ser percebida no amor à natureza criada, enfim. Há um mundo muito subjetivo. Eu penso que o grande desafio nosso é esse mesmo: como pregar uma mensagem que é verdade, que não se submete às verdades, mas é a verdade, como pregar uma verdade que é absoluta, que é o único Deus verdadeiro, a figura do Pai, Filho e Espírito Santo, uma única revelação plena, que é a palavra de Deus inspirada, canônica, encerrada no primeiro século, como pregar a verdade, uma verdade absoluta, num mundo cheio de subjetividades e de relativismo. Então, por isso, esse paradoxo de encontrar respostas relevantes a um mundo subjetivo, e, ao mesmo tempo, nós, como pregadores desse século, e todos nós quatro aqui, somos pregadores que nascemos no século anterior, nós nascemos no milênio, vamos morrer em outro milênio, nós nascemos no século, vamos morrer em outro século, estamos em um tempo de transição, sem dúvida alguma. Como nós podemos alcançar a próxima geração, que vai alcançar a geração seguinte, com a mensagem de uma verdade absoluta, no meio de um paradoxo cheio de subjetividades? Acho que esse é o nosso grande desafio. Eu espero que nesse nosso bate-papo informal, que a ideia é ser bem informal, César, Valmir vão livremente falar, como eu e você também, Sérgio. Espero que, de alguma forma, possamos cooperar. Uma das propostas do For Connect é alcançar também novos líderes que estão surgindo, novos futuros vocacionados. Eu espero que possamos deixar um legado que, pelo menos, gere uma reflexão, que nós não podemos embarcar num dogmatismo, um pragmatismo fechado, travado, nem podemos nos soltar, né, na perspectiva lá do mundo líquido, que tudo se liquefez, aliás, e agora está tudo líquido e, de alguma forma, não importa mais o que é verdade. Como encontrar equilíbrio nisso? Eu acho que essa é a pergunta. Eu espero. Se não respondermos aqui, pelo menos geremos perguntas novas que levam ao desafio da mudança. Uma boa pergunta vale mais do que 1000 respostas. Valmir Delgado, meu querido amigo. Valmir, você é um homem que eu respeito muito, sempre respeitei, como também ao César e ao Cifar, né? Porque eu sei que você, como os nossos amigos aí do bate-papo, você também é um irmão que pensa a fé, que ama a Deus, mas é um homem também com o pé no chão, muito preocupado com o que acontece no nosso mundo hoje. Você também tem uma prática de atendimento, né, no seu consultório de psicologia. Você lida com os dramas que estão aí, à flor da pele na sociedade, né? E você sabe, claro, não é possível escapar dos gritos da cultura. Os problemas vão bater à nossa porta, né? Você acabou de se mudar do estado de Nova York para o estado de Connecticut, não é? E há pouco tempo Nova York foi um dos líderes no país na questão de índices de contágio pelo coronavírus, muita dor, muito sofrimento, muita perda de vida humana.
Como é que a gente faz? Porque a gente tem uma função como pregadores, você é um pregador também da palavra, além de ser um teólogo, nós precisamos falar de Deus na presença de Deus, mas a cultura nos chama para dar respostas. Morte, tragédias, calamidades. Há pouco tempo agora, a explosão, né, do debate sobre o racismo na América, com o assassinato do George Floyd. E como é que se pode ser igreja no mundo que está sempre gritando, esperando respostas, Valmir? Não tô querendo ouvir de você a resposta final, porque esse é um paradoxo, mas como é que você consegue lidar com isso na sua prática de pregador e de psicólogo, vivendo num mundo que pede respostas e querendo manter-se coerente com a Bíblia e com a teologia cristã? Tudo bom, Valmir? Tudo bem, Sérgio? Tudo tranquilo. Graça e paz para você, para o Silfarne, para o César e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, essa resposta, essa pergunta que você fez acerca da resposta é uma pergunta que é difícil até a resposta. Porque eu acho que esse é um grande anseio da nossa alma, não apenas no meio espiritualista ou até mesmo teológico, que é o que a gente está falando aqui, mas até mesmo no meio científico. A verdade é que ninguém tem resposta para tudo, nem mesmo a ciência tem resposta para todas as coisas hoje. A ciência ela tem caminhado numa trilha de descobrimento. O que a ciência hoje pode afirmar de uma forma empírica, de observação, de comprovação, ela fez isso depois de alguns anos passados, eles não tinham resposta para isso. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, porque a gente, no afã de querer acalentar a alma de um indivíduo, trazer uma palavra de conforto, de esperança e até de direção, nós podemos correr no risco de formular respostas que não são verdadeiras. A minha resposta para isso, Sérgio, e é a resposta que eu tenho no meu ministério entregado para as minhas ovelhas, nas pregações e até mesmo para a minha família, é simplesmente uma resposta bem humilde, a resposta de dizer que eu não tenho resposta para todas as coisas. Não temos. A ciência não tem resposta para todas as coisas, assim como a nossa religiosidade, ou a nossa espiritualidade, ou a nossa teologia também não tem resposta para todas as coisas. É claro que nós caminhamos e primamos para buscar esse nível de resposta, mas às vezes nós não temos toda. Você veja bem, o Silfarne falou aí sobre um dogmatismo equilibrado. E eu acho que esse é o segredo, porque quando nós estabelecemos um radicalismo, querendo um dogmatismo extremo para estabelecer qual é a resposta, eu tenho a resposta para tudo em todas as áreas, é um perigo. Mas quando nós também flexibilizamos demais esse dogmatismo, nós podemos cair no mesmo erro que Immanuel Kant caiu, que foi de enfraquecer no dogmatismo, que levou a um ceticismo e, consequentemente, a um criticismo. E aí a gente trabalha num campo meio perigoso, porque quando a gente não fortalece o dogmatismo, os nossos dogmas, as nossas crenças, a gente pode caminhar para o ceticismo, é natural, e o ceticismo é naturalmente antagônico à essência da fé, e assim a gente se torna uma pessoa crítica, amarga, onde a nossa ótica está muito mais em buscar o negativo do que o positivo daquilo que se está vivendo. Então, e isso tem tudo a ver com esse meio que nós estamos vivendo, porque uma pessoa muito cética nos dias de hoje, ela consegue olhar para tudo que nós estamos passando com um olhar muito crítico negativo, porque no seu dogma, na sua dogmância, se você me permite essa palavra, ele está muito cético e, consequentemente, é impulsionado pelo seu ceticismo a uma vida crítica e negativa, não crítica positiva. Eu creio que o segredo para isso daí, é o que eu tenho primado para tentar viver na minha vida, é estabelecer as bases do meu dogmas, as bases da minha crença, porque o que aconteceu? Você citou Kant aí. Um dos problemas de Kant foi que, ao tentar harmonizar a teologia com os pensamentos iluministas daquela época, do iluminismo, Kant, nós podemos dizer que, de uma certa forma, houve uma redução da religiosidade para a ética. A religiosidade, a religião, ela foi reduzida ao campo da ética, e a ética por si só, porque também existe a ética cristã, claro, a ética por si só também passou por um reducionismo, foi reducionada para os princípios e valores do iluminismo. Ou seja, a fé cristã
ficou subordinada, ao tentar uma harmonização, ela foi subordinada aos princípios e valores do iluminismo. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o que é harmonização? Harmonizar não é simplesmente subordinar. Quando nós estamos subordinando, nós não estamos harmonizando. Harmonizando tem mais a ver com manter o mesmo nível de coerência e de incisão nos dois campos. Mas não foi isso que aconteceu com esse tipo de teologia. Então, a minha resposta é, olha, nós não temos resposta para todas as coisas. A igreja errou durante muitas vezes quando tentou formular respostas que não tinha para agradar a um segmento da sociedade. É melhor ser verdadeiro, é melhor dizer que não sabemos. Isso, nós podemos tributar isso, inclusive, como no campo da glorificação a Deus. Ele é o único que tem o pleno e total conhecimento de tudo, mas nós estamos com o coração sincero buscando as respostas que Deus quer revelar para a gente. Muito bem. Meu amigo César Carvalho, parece, como o Valmir acabou de pontuar, que, de fato, a igreja já vem digladiando com essa temática, né, de ser relevante e, ao mesmo tempo, fiel. O próprio texto que nós lemos na abertura parece indicar que já no tempo do nosso bom amigo Pedro, esses riscos já aconteciam. Por isso que ele exorta a igreja, e eu vou ler novamente: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder. Então, uma resposta tem que ser dada. Mas essa resposta tem parâmetros, né? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É um paradoxo, né, meu amigo? Mas como não ser sensível às dores do mundo, César? Você está aí, como o Sr. Farney também, servindo ao Senhor, nosso querido Brasil, passando por uma ebulição de natureza social, política e econômica robusta, muita dor, muito sofrimento, muita gente querendo ouvir o que é que a igreja tem a dizer. E, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente pode até dizer o que a fé não diz ou deixar de dizer o que a fé diz. Meu amigo, você sente na pele o calor desse paradoxo em solo brasileiro? Pastorzão, teólogo de peso que você é, e um homem apaixonado pelo próximo e por Deus? Sérgio, é uma alegria estar aqui com o Silfarne, com você, com o Valmir. Eu queria só me dirigir às pessoas que estão conosco nesse vídeo e pedir gentilmente que se inscrevam no nosso canal e quem sabe compartilhe essa ideia que a gente está tendo de conversar teologia entre nós, mas também com repercussões para as outras pessoas. Eu começaria essa minha intervenção dizendo o seguinte: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nesse sentido, existe uma questão muito significativa para mim. Vivemos todos nós envolvidos em paradoxos. Mas você, quando introduz o assunto, você diz: a teologia se transformou numa espécie de rocha, um monolito. E talvez esse seja o grande problema que a gente tem enfrentado. Nós, de alguma forma, na tentativa de alcançarmos relevância para a nossa reflexão teológica, para quem nós somos, nós transitamos de uma rocha eterna, que é o nosso Deus, para tentar construir fundamentos e bases monolíticas que tragam para nós relevância, querendo responder à sociedade, querendo responder aos anseios da sociedade, querendo, de alguma forma, produzir alguma coisa que nós sejamos palatáveis para a sociedade, aceitos pela sociedade, de alguma forma até admirados. Em algum momento a igreja quer ser até admirada pela sociedade. E eu entendo que isso talvez seja o maior paradoxo, o maior drama nosso. Porque uma sociedade, como você fez toda a trajetória, uma sociedade que despreza Deus no sentido, embora a igreja tenha cooperado muito com isso, quando ela assume o lugar de Deus, quando a teologia diz assim: só nós temos a resposta, só nós temos a condição de ser, então, o porta-voz, a voz de Deus nesse contexto. E ela vai fazendo todo tipo de maldades, e ela vai abençoando todo tipo de
até mesmo obscenidades no contexto histórico, ela se coloca no lugar de Deus e aí ela fica sem sentido muitas vezes. Ela se perde nesse processo histórico também. E por isso o ser humano vai decretando algumas coisas, tipo a irrelevância da igreja, até chegarmos em Nietzsche, quando decide dizer que Deus está morto. Porque aquilo que representa Deus não tem menor sentido. Mas por que não tem sentido? A meu juízo, porque quer ter sentido, porque quer ter protagonismo, porque quer assumir para si um papel que não é dela. A igreja, então, ela quer, de alguma forma, construir uma fundamentação em que a própria igreja se transforme na rocha, no monolito que fundamenta todas as outras coisas. E nós, como igreja, não fomos, a meu juízo, não fomos chamados para esse papel, e sim a glorificação daquilo que é eterno, que é perene. A única manifestação que é perene, que é eterna, é Deus. E nós o chamamos de Pai por conta da revelação do Cristo. Então, se a gente começa a construir estruturas para se tornar relevante. Eu creio que a única saída objetiva para ser relevante é não querer dar respostas constantes aos dramas, mas estar junto com quem sofre o drama. Usando Paulo, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, independente de nós termos ou não termos resposta. Como já disse, Silfarne, você mesmo, o Valmir, nós temos que assumir a nossa incapacidade de responder algumas questões. Mas ainda mais hoje, quando temos essa avalanche, porque estamos exatamente no meio de uma revolução tecnológica, a gente entende que a gente pode ou precisa responder, assumir um protagonismo social, ser personagens importantes na história. E a gente é impulsionado por biografias de homens extraordinários, de vultos extraordinários. E a gente, como igreja, eu preciso então assumir um papel dessa forma, a gente acaba incorrendo no mesmo equívoco. A gente tem que ter resposta. Como não tem, a gente fabrica uma resposta e que nessa fabricação podemos incorrer no erro dos liberais, como você disse, como o Valmir citou, como o Silfarne citou, incorrer no erro dos liberais de sofrer um esvaziamento. Para encontrar sentido, a gente acaba perdendo a única coisa que nos dá efetivo sentido, mas que a gente precisa dizer, olhando para Deus, ó profundidade das riquezas. Quem consegue compreender uma mente? Quem consegue compreender o eterno? Quem consegue viver isso? A gente talvez, e nós estamos querendo contribuir com os mais jovens, talvez tirar na válvula da pressão de ser relevante, de ser importante, de estar antenado com tudo, talvez soltar um pouco essa válvula e deixar a pressão escorrer para que a gente viva a verdadeira vocação, o verdadeiro ministério, que é exatamente estar com quem sofre e estar com quem se alegra. Transitar pelas ruas da existência humana com, como o Sérgio gosta de dizer, com elegância, ao invés de respostas, com empatia. Eu acho que, ao invés de procurarmos respostas, essa sociedade que procura respostas, nós precisamos assumir a empatia, ou seja, a compaixão de estar tanto com um quanto com o outro, tanto com quem sofre quanto com quem se alegra, e transitar essa avenida. Eu não sei se eu consegui responder a tudo, mas eu acho que também essa é uma questão importante, ter a humildade de não querer responder tudo, apenas pontuar naquilo que a gente reflete. Muito bem. Olha, além de se inscrever no nosso canal, como o César acabou de sugerir, eu vou pedir que você também, por favor, dê o seu like, a sua curtida, tá bom? Se você está gostando, percebe que está sendo de alguma maneira relevante a nossa tentativa aqui de abordar um tema tão delicado, ainda que você não dê like para o nosso conteúdo, dê like pelo menos para a nossa tentativa, para o nosso desejo de pensar a fé de maneira coerente, empática, né? Enfim.
Você pode também clicar aí no sininho das notificações, porque o For Connections ele é um conjunto de bate-papos como esse aqui, com os mais variados temas. E se você apertar o dedinho aí na notificação, no sininho das notificações, toda vez que alguma coisa nova sair aqui do nosso bate-papo, isso que a gente está fazendo aqui no nosso canal, a gente costuma fazer a roda de uma mesa, ou com um copo de café, ou comendo uma comidinha, ou batendo um papo, ou viajando. A nossa conexão ela está além do formato aqui, ela já existia antes disso, e agora ela está sendo apenas compartilhada com você. Mas está legal? Está gostando? Aperta o dedinho aí no sininho, dê o like, inscreva-se no canal de preferência, e a gente vai sempre ter você conosco neste e nos mais variados temas do For Connection. Silfarne, meu querido, vou voltar com você porque César e Valmir estão nos ajudando a pensar. Então vamos lá, vamos pegando carona nas bolas que eles vão levantando, né? O César acabou de tocar aqui no problema da tentação da relevância, tentação de ser relevante, de querer ter resposta para tudo. O nosso querido Pedro, há muito tempo antes da gente, hein? Ele disse aqui que a igreja precisa responder, né? Estejam prontos para responder. Então, não tem como escapar desse posicionamento profético e empático da igreja, né? Mas como responder, Silfarne? Parece que o Pedro indica aqui uma ação preliminar. Antes de responder, elejam a Cristo, santifiquem a Cristo. Elejam, né? Santificar é eleger. Cristo tem que ser eleito no coração. Rapaz, falar em eleição nesse cenário político complexo aí, né? Do nosso Brasil e dos nossos Estados Unidos, que vocês estão aí, César e Silfarne no Brasil, eu e Valmir aqui nos Estados Unidos, mas parece que Cristo tem que ser o candidato primeiro, hein? Eleito, para depois a gente responder. E aí, meu amigo? Então, o César usou uma expressão que eu achei muito interessante, a questão da humildade de admitir nossas limitações, né? Acho que um dos pontos, eu penso, Sérgio, você fala também com muita qualidade sobre essa questão dessa busca, dessa relevância, dessa predominância, dessa necessidade de ser protagonista toda hora. E hoje, com o advento das redes sociais, isso é muito sedutor, porque todo mundo tem que colocar algum comentário, alguma coisa. E isso ganha muita seriedade nessa nova geração de líderes. Então, não vai nenhuma azedume de um coroa querendo ensinar os mais jovens, não. Mas eu queria que os jovens pensassem sobre isso. Nem sempre vamos ter que ter respostas para tudo. E uma das respostas talvez seja a humildade de falar: não tenho resposta para isso, mas quero chorar contigo a tua dor. Como Paulo diz, chorar com o que chora e alegrar com os que se alegram. Porque essa necessidade dessa relevância constante, ela é sedutora demais, como você fala muitas vezes na pregação, de colocar-se no pináculo do tempo, acima de todos, com todas as respostas. Isso é uma sedução muito grande. Então, assim, nem sempre teremos respostas. Muitas vezes a humildade de admitir: eu não sei como responder isso, eu só sei confiar na misericórdia e no amor de um Deus que nos ama de forma incondicional e que está conosco na nossa dor, como estava com a dor do seu filho na cruz do Calvário. Agora, sim, entender isso é muito difícil, porque essa geração, e por favor, repito mais uma vez aos mais jovens, não vai aqui nenhum tipo de crítica negativa, mas uma preocupação. As redes sociais e a internet são peças maravilhosas, estamos usando isso aqui agora, né? Mas muitas vezes deu a intenção ou a impressão equivocada de que essa geração sabe mais do que a geração anterior pela capacidade e facilidade de acesso à informação. Então, muitas vezes é um oceano de informação, porém com uma profundidade de milímetros, porque não dá tempo de se aprofundar muito. Nós acabamos com a ideia da erudição, porque não há mais tempo de se aprofundar num tema, porque são muitos temas oferecidos ao mesmo tempo, e para mim, da minha geração, e para nós aqui, é difícil entender essa geração mais jovem, porque nós não passamos por essa sedução quando fomos formados teologicamente e academicamente falando também. Então, eu não quero aqui colocar uma crítica azeda, em asta, mas pensar sobre isso. Eu nem sempre tenho que ter resposta. Eu preciso da humildade, inclusive de, como o Valmir usou a expressão muito sábia, né, de um dogmatismo equilibrado. Eu tenho que ter dogmas, sim, eu tenho que ter princípios estabelecidos, eu tenho que ter pressupostos. Porque uma das preocupações, né, voltando àquela questão do mundo líquido do Bauman, que ele denuncia de forma muito inteligente, é que chegaria o momento onde tudo seria líquido. Mas isso é perigoso, porque nós precisamos de solidificações, precisamos de coisas objetivas. A nossa subjetividade não pode abrir mão dos pressupostos.
né, daquilo que é a minha bitola, aquilo que me limita. Então, eu tenho uma bitola. Minha bitola é a Bíblia Sagrada. Eu sou bitolado pela Bíblia. Ela é meu limite. Eu preciso ter clareza quanto a isso. Ela é a revelação do que o Pai apontou para nós. Se eu me perco nessas tentativas de responder todas as questões da humanidade, eu vou acabar perdendo essa bitola e, na intenção ou na sedução de ser relevante, perder de fato a minha relevância, a minha salinidade, a minha capacidade de afetar os sabores desse mundo com a verdade do Evangelho. Muito bem. Sérgio, se você me Pois permite, não, Sérgio, claro. quando o Pedro está dizendo sobre a resposta que nós precisamos dar, ele está concentrando isso nas razões da nossa esperança. Uhum. Essa resposta nós precisamos ter mesmo. Essa resposta daquilo do que cremos e por que cremos, no sentido, nós precisamos ter, mesmo quando a resposta seja: eu não sei como foi, só sei que é assim, como disse um personagem do Alto da Compadecida. Eu não sei como é que é, mas sei que é assim. Bem, nesse sentido, eu estou dizendo que, uma vez, uma amiga particular, uma amiga que não tem um apego e nem segue a fé cristã, ao contrário, ela se diz agnóstica, ela chegou para mim numa conversa informal, tomando um café. Ela disse, ela é muito inteligente, muito intelectual, uma pessoa fabulosa. Ela disse, você crê mesmo, César, com essa capacidade que você tem de refletir, de pensar, você crê mesmo que nasceu um menino de uma virgem, César? Pelo amor de Deus! Então, existem questões, Sérgio, na nossa fé, que são respostas de fé e não racionais. Embora a nossa razão, ela fundamenta-se e ela é importante, elas são respostas de fé. E se você não for levado pelo Senhor e não crer de fato, você vai ficar tentando responder. Mas a resposta só para pontuar, a resposta que Pedro, que eu creio que está dizendo, é sobre os motivos da nossa esperança. Por que nós cremos assim? Correto. Muito bem. E tem que ter um ponto de partida, claro, né? Tem que ter uma base. Santifica-se a Cristo, aí você está pronto. Tem que ter, como disse o Valmiro, uma certa coerência dogmática, mas que tem Cristo na base. Porque o Cristo da fé é um Cristo que responde. Ele é a própria resposta, correto? Mas ele responde do lado do pecador. Ele veio ao mundo, se fez gente, não é verdade? Ele veio aqui para viver conosco e ser ele mesmo a resposta, mas uma resposta presente. Valmir, aí estamos falando de empatia, né? Não tem como ser escapista, mas elaborar respostas sofisticadas do gabinete da teologia, não é? Dos escritórios acadêmicos e publicando textos e livros e artigos, mas sem chorar com o sofredor, pode nos levar a esse dogmatismo frio, né? O César falou aí sobre como a igreja pode construir rochas, né? Dogmatismos sólidos demais e insensíveis, porque a rocha é fria, né? Uma das características da rocha é a frieza, né? Mas Deus já concedeu uma rocha de resposta à igreja que é o Cristo, correto? E você que é um irmão que está aí pastoreando, é um pastor, está aí atendendo pessoas, como é que a empatia, Valmir, no seu ver, corrobora a resposta da igreja às perguntas da cultura, aos clamores do mundo? Em que sentido um cristão, e no nosso caso aqui em particular, pastores, podem, com a empatia, tornar a sua teologia palatável e coerente para o sofredor? Sérgio, eu acredito que essa questão da empatia, ela nos remete à essência daquele que nos ensinou o que é empatia por si, né? Que é o Senhor Jesus, que, sendo Deus, tomou forma de carne, veio para se colocar no nosso lugar, não apenas com os mesmos tipos de situações que vivenciais aqui nesse mundo, mas se colocar como um sacrifício, pagando preço por nós naquela cruz. A palavra empatia vai nos submeter diretamente à compaixão, e compaixão no grego significa algo mais ou menos assim, sentindo dor nas entranhas.
não é simplesmente passar numa rua, deixa eu dar um exemplo, e você vê uma pessoa que está, um mendigo, que está ali deitado, não é simplesmente passar e ter pena. Ter pena não é ter empatia, ter pena não é ter compaixão. Empatia e compaixão é um passo mais profundo, é onde você sente como que a fome que aquele, ou pelo menos tenta sentir a fome que aquele mendigo estaria sentindo, a carência emocional que ele estaria sentindo. Nós, como igreja, nós temos sim que viver um mundo totalmente aberto para a empatia. Nós não podemos cair no erro que no passado alguns dos nossos irmãos, até muito bem intencionados, e não estou criticando de uma forma dizendo que foi totalmente negativo, acho que teve os seus valores, claro que teve, mas você imagina se todos os cristãos do mundo resolvessem seguir uma vida monastérica, onde a gente fosse recluso num local apenas para ficar orando e adorando a Deus, tentando sair deste mundo. Nós estaríamos indo contra uma oração que o Senhor Jesus fez, quando ele disse assim: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que onde eles estiverem, que o Senhor esteja com ele. Eu acho que o segredo para a gente, se é que a gente pode chamar de segredo, porque já está revelado nas Escrituras, é a gente estar junto sem estar misturado. É estar no mundo sem ser do mundo. É ser luz no meio das trevas. É viver uma vida santa num mundo de tanta iniquidade, de tanta permissividade e coisas erradas. Mas aí é que é a oportunidade que nós temos de exercer o verdadeiro amor de Cristo, onde a gente está nesse mundo, mas não, sem se colocar no sentimento de que porque nós acreditamos que temos a verdade, de que alcançamos a luz, que por isso nós somos melhores do que aquele que não alcançou. Porque o nosso Deus, ele ama todos da mesma forma. Ele ama aquele que já aceitou Jesus, aquele que professa a fé, aquele que não professa, aquele que critica. O amor de Deus é uma coisa muito fantástica, muito fantástica. Então, não há como ser pastor, ou pelo menos não deveria haver essa forma. Não tem como ser igreja sem empatia. Não tem como ter igreja sem compaixão. Agora, a gente só precisa tomar cuidado, porque da mesma forma que essa harmonização da nossa teologia tem que ser calcada com muito cuidado numa vida dogmática equilibrada, conforme eu falei, a nossa compaixão também tem que ser calcada num equilíbrio e na base da nossa fé. Porque a nossa compaixão, ela não pode, por exemplo, extrapolar ao ponto que comprometamos os princípios e a verdade do Evangelho. Hoje, o discurso que se tem, por exemplo, em alguns movimentos, até mesmo cristão, é que, em nome do amor, vale tudo. Que Deus ama, então, porque Deus ama, ele aceita tudo, e tudo é aceito, inclusive uma vida permissiva, uma vida contrária aos ensinamentos que a palavra de Deus nos ensina. Então, ter compaixão significa amar o pecador, mas não aceitar o pecado. Ter empatia é empatia com o ser, mas não com o estado de que ele está vivendo. Não é uma aceitação ou uma coaceitação daquela vida permissiva de pecado. É o contrário. A verdadeira empatia é aquela que, porque você tem empatia, você sente a miséria, né? E a palavra misericórdia no latim nos remete a isso. A palavra misericórdia, ela tem, etimologicamente falando, é você sentir no coração a miséria do outro. Então, quando Deus sente misericórdia, que a palavra vem de miséria e cardia, que no português nos lembra a palavra coração, né? É você sentir no seu coração a miséria do outro. Isso não significa você concordar com a miséria que o outro está vivendo como que sendo uma coisa normal. É o contrário. É até te levantar com força para você confrontar em amor, para que ele saia daquela vida de pecado e saia daquela vida de miséria. Então, a igreja tem, sim, uma mensagem de empatia, uma mensagem de compaixão, mas, acima de tudo, essa empatia e essa compaixão, ela é firmada na verdade. Não uma verdade que o iluminismo nos trouxe, porque o iluminismo e o racionalismo, ele prioriza, né? Prioriza assim a razão como que sendo o caminho para a verdade. Mas nós não, nós vamos de outra forma, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade. Então nós não podemos achar simplesmente que por querer uma empatia e uma compaixão, temos que aceitar tudo. É justamente o contrário. Deus corrige aquele a quem lhes ama. Deus tem empatia, Deus tem compaixão, mas isso não significa que ele vai aceitar todos os padrões culturais
todos os padrões mundanos, até porque nós entendemos que alguns desses padrões culturais estão satanizados, literalmente, e não tem como haver harmonia com a palavra de Deus. Minha gente, olha, o tema é muito maior do que nós, né? Sempre foi esmagador, a igreja já foi para o ringue com essas questões de coerência e paradoxo desde o seu nascedouro. O irmão Pedro aqui mesmo, no seu tempo, já está falando disso, a importância de responder e ser coerente ao mesmo tempo. E é claro que em 45 minutos nós não vamos esgotar esse assunto, mas pelo menos estamos aqui no nosso tempo, na nossa época, tentando entender e ser coerentes, ser relevantes, ser empáticos, né, com o nosso mundo, pleno século XXI. Nós vamos concluir este capítulo da nossa conversa. Nós vamos voltar a esse assunto, ou continuar com esse assunto, em um próximo segmento. Eu vou pedir que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu sei que você está gostando do papo, mas inscreva-se, curta, de preferência, se você está gostando. E, como eu já disse inicialmente, notifica aí, aperte o dedinho no sininho das notificações para que você continue recebendo nossos materiais. Nós vamos concluir esse segmento orando agora. Nós somos homens de fé, homens de Deus, homens que creem em Deus enquanto amam o seu mundo, mundo no sentido de pessoas à sua volta. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir ao meu amigo Silfarne que você ore. E aí, Silfarne, quando nós voltarmos a esse assunto, Silfarne, César e Valmir, eu vou introduzir aqui na nossa conversa um personagem extraordinário e admirável que também enfrentou esses conflitos, mas me parece que respondeu a eles no seu tempo de uma forma muito curiosa. Tanto é que ele é considerado talvez o maior teólogo do século XX, Karl Barth, que no seu tempo respondeu a questões sociais e culturais e acabou gestando aí a chamada neo-ortodoxia. Uau! Vamos falar um pouquinho sobre Karl Barth e depois vamos levar para a nossa realidade no Brasil e na América essa questão do paradoxo entre a coerência bíblica e a relevância cultural. Vamos orar então? Por favor. Você que está aí agora na transmissão, nós não queremos apenas bater papo, conversar e elucubrar sobre a fé. Nós queremos falar com o Cristo da fé, porque Ele é hoje, no nosso tempo, poderoso para responder com milagres, com curas, com bênçãos, àquele que o busca. Então, nós vamos concordar com a oração do Silfarne em seu favor. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo de bate-papo, essa conexão informal que temos aqui, que temos a esperança clara de que possamos alcançar corações e mentes que nos assistem e nos assistirão tantas vezes, se o Senhor assim permitir. Oramos por esse equilíbrio que trouxemos aqui hoje, esse início do bate-papo sobre os paradoxos, para que sejamos realmente relevantes sem perdermos a essência do Evangelho. Dê-nos sapiência para isso. Eu oro pelos líderes jovens que estão nascendo no nosso país e fora do Brasil, que entendam o compromisso de trazer uma mensagem bíblica, genuinamente bíblica, uma mensagem bíblica e cristocêntrica, que não tenha medo de pregar a verdade, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, mesmo no meio de tanta subjetividade e equívocos. Nos dê capacidade de sermos misericordiosos e empáticos sem perdermos a relevância bíblica. Nos demos capacidade de sermos dogmáticos sem perdermos a misericórdia. Enfim, torna-nos esse sal equilibrado para que possamos ter resposta para esse mundo. É assim que oramos e cremos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Valmir. Obrigado, César. Obrigado, Silfarne. Obrigado a você que esteve conosco até aqui. Até a próxima edição do For Connections.